galerinha, bom dia. Vamos para mais um vídeo aula. Hoje nós vamos entrar na nona comanda da nona semana e teremos aula de língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa nós vamos da página 40 a 43. Matemática nós vamos da página 113 a 116, ok? Vamos lá? Lápis, borracha e apostila na mão. Na última aula, nós lemos o texto do Pedrinho, esse texto aqui, na página 38 e na página 39, certo? Hoje, nós vamos na página 40, né? Tem algumas informações sobre o autor do texto que nós lemos, que é o Monteiro Lobato. E conversando sobre o texto, você gostou da história de Pedrinho? Por quê? Você já havia lido ou escutado alguma história de Monteiro Lobato? Se sim, quais? Comente, deixa o seu comentário, tá? Estudando o texto. Quem são os personagens do texto? Lá no texto nós lemos que os personagens eram Pedrinho, Dona Benta, Narizinho, Emília, Rabicó, Tia Anastácia. Então vocês vão colocar as informações na número 1 da página 40, tá? Aqui. Depois do outro lado, nós temos o narrador personagem, que participa dos acontecimentos da história, e o narrador observador, apenas conta os fatos da história sem participar da história. Esses dois temas, narrador personagem, narrador observador, tem um vídeo com todas as explicações, tá? Você sabe disso? Sabendo disso, qual é o tipo de narrador da história que você acabou de ler? O texto que nós lemos do Pedrinho. O narrador é o quê? Observador ou o narrador é personagem? Ele é observador. Por que ele é observador? Porque ele apenas conta a história, não é? Ele não participa da história. Número 3. Ao longo do texto são apresentadas pistas, ou seja, palavras que nos permitem saber onde se passa a história. Lá no texto ele fala de cavalo, inclusive fala do cavalo pangaré, de porteira, de pasto. Onde acontece isso? No sítio, na fazenda, não é? Em chácaras. Então a gente tira essas pistas por aí, de onde está acontecendo a história. Como Dona Benta soube que Pedrinho iria para o sítio? Porque antes ela recebeu uma carta, né? Pedrinho escreveu uma carta para Dona Benta avisando a ela que iria chegar. Número 5. A história que você leu foi escrita na primeira metade do século. Um século tem 100 anos. A metade, quanto que tem? 50. Então, ele foi escrito na primeira metade. Então, mais ou menos lá, faz uns 70 anos mais ou menos. Se fosse escrita nos dias atuais, nos dias de hoje, de que outra forma Pedrinho poderia comunicar com sua avó? Puxa vida, hoje está tudo tão bem mais fácil. Olha como que a gente está conversando, através de uma câmera, né? Você está na casa de vocês, eu estou na minha e nós estamos conversando. Então, ele poderia avisar para ela que por meio da internet, usando o e-mail, usando o celular, não é? Então as coisas mudaram muito. Antigamente só tinha carta. Hoje não, hoje já tem muitos meios de comunicação bem mais rápido do que as cartas, né? Depois na página 42. Na história foram empregadas palavras que imitam sons, né? Vocês vão achar lá, ó, identifique, pac, pac, pac. Número 7, na letra B, quais são esses sons? Que eles imitam? Eles imitam passos
ou trotar do cavalo pangaré. Número 7. O sinal de pontuação destacado ao lado, que é aspas, esse sinal é chamado de aspas. Volte ao primeiro parágrafo do texto e localize o trecho em que foram empregadas as aspas. Depois responde para que elas foram utilizadas. No trecho, as aspas foram utilizadas para produzir um trecho da carta de Pedrinho, né? Ao final do diálogo entre os personagens, Narizinho diz o seguinte: as meninas são muito mais espertas que os meninos. Você concorda com o Narizinho? Por quê? Vocês vão colocar se vocês concordam ou não concordam, tá? Letra B. Pedrinho concorda com o que Narizinho disse? Explique. Sim, mas diz que, no entanto, os meninos têm mais muque, ou seja, são mais fortes. 43. Comparando os textos. Os textos brincadeira de menino e de menina são diferentes? E Pedrinho possui o mesmo objetivo? Nós não. Nas brincadeiras de menino e menina são diferentes. É um texto de opinião, lembra que eu falei para vocês? É um texto de opinião, enquanto de Pedrinho é um texto narrativo que apresenta uma história, né? Então essa é a diferença dos dois textos. Número 2. O texto brincadeira de menino e de menina são diferentes? Apresenta um tema que pode gerar opiniões diversas, ou seja, um tema polêmico. Em sua opinião, o texto Pedrinho também apresenta polêmico? É um tema polêmico? Sim. Por que é um tema polêmico, gente? Porque o texto aborda as questões de gêneros, onde fala que as meninas são muito mais espertas e os meninos são mais fortes. Aqui tem alguns livros, né, que é da obra de Monteiro Lobato, né, que vocês vão estar dando uma observadinha. Quem quiser ler esses livros, né, eu não sei se na escola tem, mas pela internet a gente encontra tudo, tá? Página 116, 113 de matemática. Nós trabalhamos medidas de comprimento. Aí teve um texto, medidas confusas, né? Depois atividade para casa, para a sala, aqui, onde vocês irão fazer hoje, né? Observe a seguir como alguns colegas de Ricardo registraram a altura dele. Então aqui está a altura de Ricardo, todas as informações no quadro verde. Observando o que foi registrado, você consegue dizer qual é exatamente a altura de Ricardo? Por quê? A gente não consegue falar exatamente a altura de Ricardo, por quê? Porque os palmos são diferentes, né? Uns são maiores, outros são menores. A letra B. Com base nas informações registradas pelos colegas de Ricardo, você saberia dizer qual deles possui o maior palmo e qual deles possui o menor? Sim, a gente consegue. O Rogério possui o palmo maior e a Márcia o menor por causa dos registros que estão aqui. Observem bem, tá? Depois embaixo aqui tem um textinho, vocês vão ler, tá? Sobre unidade e comprimento não padronizada. Aqui na página 114 eu já deixei tudo explicado para vocês no vídeo também, anterior, né? A página 115 também aqui já está explicado, mas nós vamos ver. Agora compare as medidas que você encontrou com as de um colega que tenha feito a medida na carteira dele. Isso não vai acontecer porque a gente não está na sala de aula, né? Em qual dos casos as medidas estão mais próximas? Usando o palmo ou a régua? É claro que é a régua, porque a régua tem uma medida mais padrão e o palmo não tem, porque cada palmo tem um tamanho, né, crianças? Letra B. Por que você acha que isso ocorreu?
Porque a régua é um instrumento de medida de escala, né? Pequenininha, pequenininha, ela é uma medida de escala, de grandes escalas, né? Padronizada. Enquanto que o palmo tem o tamanho, quanto ao tamanho, ele varia. Cada um tem um tamanho diferente do outro e o comprimento não é padronizado, né? Na página 116, vocês vão fazer essa atividade com a família de vocês, porque nós não estamos em sala de aula, não tem como a gente fazer com os coleguinhas. Então, o que vocês vão fazer?